Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações e os bastidores turbulentos do Corinthians nas últimas horas. Sinta-se à vontade para participar do canal, chegou agora, gostou do conteúdo? Faça sua inscrição, é gratuita, ative o sininho para não perder mais nenhuma postagem, deixe o seu like, sempre muito importante para nós, e ainda deixe o seu comentário, se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos. Bora lá, vem saber. Deixe-me pensar por onde eu começo. É crise atrás de crise. Bom, os bastidores do Corinthians, como vocês já devem ter uma ideia, estão pegando fogo, não é de hoje. A desorganização é geral, seja nos bastidores políticos, direção do clube, ou seja, dentro das quatro linhas. Peço até desculpas para fazer esse adendo, não é uma análise, é apenas o desabafo de alguém que ama o Corinthians, que quer o melhor para o clube. E é um desabafo em cima de fatos, não são especulações. Muito se questionou quem é o vilão dessa fase. Parece que a torcida escolheu o Cássio, goleiro. Não que o Carlos Miguel não tenha condições de ocupar o gol do Corinthians como titular. Belíssimo goleiro. Mas será que vai resolver? Vamos tratar apenas de fatos. No final da temporada passada, os torcedores clamavam a saída de vários veteranos, dizendo que eles ficavam apenas no departamento médico, davam prejuízo, salários milionários e tudo mais. A voz que vinha de parte dos torcedores era essa. Tô errada? Muito bem. Trocou a direção, a presidência, reformulou o elenco, vários medalhões tiveram seus contratos rescindidos, outros saíram posteriormente. O Corinthians contratou nesta temporada 11 jogadores, alguns deles chegaram a Parque São Jorge a peso de ouro, com salário milionário. Eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa? Um dos questionamentos da temporada passada era que muitos jogadores veteranos, no caso aí eu vou até citar Renato Augusto, passava boa parte do tempo no departamento médico. Contratou o Igor Coronado, que chegou com status de craque. E novamente eu pergunto, mudou alguma coisa? Não estou passando pano, entenda. Mas o Corinthians está uma desorganização. É triste ver o Corinthians jogando. Chegou Antônio Oliveira. Em alguns jogos, o torcedor ficou com a esperança de que o Corinthians iria se reencontrar, que era questão de tempo para que esse novo elenco que foi reformulado ganhasse entrosamento, ganhasse ritmo de jogo e pudesse mudar o cenário. Alguns jogos, verdade, deu até esperança, mas depois só ladeira abaixo. Hoje a gente assiste o jogo do Corinthians porque realmente ama esse clube. E me corrijam se eu estiver errada. Não tem padrão de jogo, não tem organização, não tem jogadas ensaiadas. Um time que tem uma das maiores folhas salariais do país em campo parece um time de várzea. Sem pegada, sem entrosamento, sem padrão, sem marcar gol. E será mesmo justo apontar o dedo para um jogador apenas e condená-lo por essa fase do Corinthians? Ou todo mundo tem a sua parcela de culpa, incluindo os dirigentes, as contratações e os jogadores que chegaram com o intuito de resolver e não estão demonstrando a que vieram? E as promessas feitas de mudança total, de pagamento de arena, de acordos multimilionários que tornariam o Corinthians uma potência, cadê? E as tretas envolvendo conselheiros, diretores do clube que foram a público como se uma bomba tivesse caído no Corinthians. Até agora também isso não foi resolvido. Aliás, abrindo um parênteses nesse desabafo que eu estou fazendo aqui, o portal Lance trouxe uma matéria nesta quarta-feira falando exatamente destas tretas internas que estão implodindo o Corinthians como um todo. Segundo o colunista Fábio Lázaro, o diretor de futebol, o Rubão, está prestes a ser desligado da função, só que não fizeram isso, segundo o portal Lance, por interesses políticos. O site ainda crava que ele, Rubão, e o presidente do Corinthians, Augusto Melo, não se falam há cerca de 2 meses. Essa crise interna teria tido início quando o Fabinho Soldado foi contratado para ser o diretor executivo de futebol. Isso teria incomodado o Rubão, que se sentiu como se tivesse sido deixado de lado, perdido o mando. Aí o Rubão teria acreditado que o Augusto Melo faria algo, mas também não foi feito, e aí começou a Guerra Fria, que implodiu com acusações públicas entre Rubão e Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Segundo o portal Lance, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, ainda não tomou
até o momento, uma providência drástica a respeito do assunto, ou seja, destituindo Rubens Gomes do seu cargo no timão, porque ele teria, intuito de se blindar politicamente nos bastidores, evitando que esse rompimento o deixe exposto a represálias, principalmente de grupos que são contrários ou opositores. Segundo o lance ainda, Augusto Melo teme que, da mesma forma que Rubens Gomes o ajudou a ser eleito, o diretor também possa, futuramente, encabeçar um movimento para que o presidente seja afastado ou até mesmo desligado da função. Olha só a bagunça que está o Corinthians. E as informações não param de chegar. Tem mais. Casagrande indica possível destino de Cássio. E saída é cogitada pelo arqueiro. Pessoal, não se fala em outra coisa a não ser as declarações fortíssimas que o goleiro Cássio deu a várias equipes de reportagem no pós-jogo contra o Argentino Júnior. Nós já falamos sobre isso, reproduzimos aí as falas, para quem perdeu está no vídeo anterior. Em suma, o Cássio falou que se ele for o problema do Corinthians, ele sai e ainda é grato por tudo que o Corinthians fez na carreira dele. O ex-jogador e hoje comentarista Walter Casagrande Júnior afirmou que são exageradas as críticas e cornetadas que o goleiro vem recebendo. Abre aspas, palavras do Casão. A torcida tem que olhar isso. O Corinthians flertou no ano passado e não entrou na zona de rebaixamento graças ao Cássio. O time era bombardeado e o Cássio pegava tudo. E na maioria das partidas, quando ele falhava, caía tudo em cima dele. O Casão condicionou o mau momento do timão ao técnico Antônio Oliveira. Isso porque a equipe estaria sem organização, hiper previsível, e as alterações são sempre as mesmas, o que não acrescenta muito nem traz novidades ao time, disse Casagrande. Por outro lado, outro ex-jogador, o goleiro Ronaldo Giovanelli, também fez críticas à atuação do time. Abre aspas. O Corinthians hoje deixou o torcedor com raiva. Se você não tem a vontade de jogar que eles têm, o adversário, você não serve para jogar no Corinthians. Esse jogo foi uma vergonha. Vergonhoso para quem esteve em campo, desde o treinador até os jogadores. Um time lento, sem vontade, sem pegada. Não pode existir no Corinthians isso, disse o ex-goleiro, que citou 4 jogadores que, segundo ele, têm culpa. Abre aspas. Esse jogo de hoje é para mandar todo mundo embora. O treinador, o Cássio, o Fagner, o lateral morto, que é o Hugo, Fausto Vera, que não serve para jogar no Corinthians. Eles estão brincando com a camisa do Corinthians, afirmou Ronaldo Giovanelli. E ele seguiu. Está na hora de mudar tudo. Eu nunca vi o Corinthians tão xoxo, tão pequeno. Não tem um carrinho, uma pegada, um jogo para esquecer, lamentou Ronaldo. Ainda a propósito do assunto Cássio, o Corinthians vai realizar uma reunião com o goleiro e também com outros profissionais do Corinthians para tentar entender a situação e definir o futuro do jogador. Segundo os colegas do portal Meu Timão, essa reunião acontecerá ainda nesta semana e, além do goleiro Cássio e seus representantes, estarão presentes Fabinho Soldado, Augusto Melo e Anaí Couto, que é a psicóloga, que será uma figura-chave para avaliar a situação atual do Camisa 12. Muitos estão preocupados aí com a saúde mental do jogador, que vem demonstrando abatimento no dia a dia, e essa postura será avaliada. A depender do resultado desta reunião, Cássio pode ser preservado para o duelo do próximo domingo às 16 horas diante do Fluminense. Nesse caso, Carlos Miguel assumiria a posição no gol. Mas, como eu disse para vocês, tal mudança dependerá da conversa entre o Camisa 12, a comissão técnica e seus representantes. Pessoal, tem dias que não é nada fácil e ainda assim é difícil. Olha só, o zagueiro Raul Gustavo, que fez uma besteira do tamanho do mundo na partida diante do Argentino Júnior, foi à sua rede social pedir desculpas à torcida, à comissão técnica e aos companheiros pela expulsão imatura. Abre aspas, palavras do Raul Gustavo. Gostaria de vir publicamente me retratar depois do lance que resultou na minha expulsão do jogo de ontem. Tenho a consciência de que errei e acabei prejudicando a minha equipe em uma partida que era fundamental para o Corinthians. Peço desculpas aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os torcedores, mas principalmente ao bandeira da partida. Em momento algum, minha intenção foi de agredir. Eu tentava me afastar dele, mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível e merecia a expulsão. Fecha aspas, disse Raul Gustavo.
Assista o lance e tire suas conclusões. Olha só, por conta da atitude contra a autoridade da partida, Raul Gustavo pode ser suspenso por no mínimo 10 jogos em competições da Conmebol ou por um período determinado de 4 meses. No regulamento da entidade, essas são as possíveis punições previstas para quem agredir ou cuspir em qualquer oficial do jogo. Só dá uma lida lá no regulamento, tem essa previsão. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Desculpem, hoje sem clima pro Alô da Fel. No próximo a gente volta com vocês aqui, tudo bem? Obrigada por tudo, deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, deixe também o seu comentário, ative o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos, porque aqui na vitória ou na derrota é Corinthians.